Tá. Hoje a gente vai falar sobre o município de Vigia, conhecido também como Vigia de Nazaré. Começando, como exemplo de algum dos nossos colegas, iremos falar sobre a bandeira. Infelizmente, não conseguimos falar com o município de Vigia. Tentei entrar em contato, a gente tentou entrar em contato com o município de Vigia através do Facebook, só que acabamos que não conseguimos o contato. Fizemos a nossa pesquisa, mas também não encontramos nada. Mas observando a bandeira, aqui a gente tem o café, não sabemos o porquê. Temos a coroa, que são dos índios. Temos áreas de pesca, o barco, que é também parte do município, né, de lucro. E isso é basicamente o que a gente tem sobre a bandeira. Agora, falando um pouco mais em algumas informações gerais sobre o município, a gente tem um pouco do saneamento básico e alguns números e algumas informações, né, como também um mapa. E isso é mais com a nossa amiga Inayati. Vigia é um município do estado do Pará que pertence na zona fisiográfica do Salgado, que está localizada no norte do Brasil. A população contente era, em 2029, era de 53.686 habitantes. A distância entre o município de Belém e Vigia é de 104 quilômetros e entre a demora da chegada é aproximadamente 1 hora e 54 minutos. E eu vou falar um pouco das informações de Vigia, que é o PIB per capita de 2020, que é de 707.733,05 reais. E o lucro a gente também cita ele, que é o mercado de peixe. E também a mortalidade infantil, que é 15,27 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo de 2010, que é 14,3%. E a população do último censo de 2022 é 50.832 pessoas. E deve, anos iniciais do ensino fundamental, rede pública de 2021, é 4,7%. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97,3%. E vou falar um pouco do saneamento básico, que é o domicílio sujeitos inundações, população sem esgoto, que estava sem informação, que a gente não achou. Mas achamos 2, que é a população sem água, que é 46.220 habitantes, e população sem coleta de lixo é 12.650 habitantes. Tivemos alguns erros, né? Ela, infelizmente, está muito nervosa, então não conseguiu dizer algumas coisas, mas tudo bem. Nosso cartaz ele vai estar sempre para algumas outras pessoas verem, ok? Mas nós temos aqui também um pouco da apresentação da história, que eu preciso ler. O município de Vigia ele foi criado dia 6 de janeiro de 1616. Ele foi criado pelo Francisco Caldeira Castelo Branco. Okay? A vila de Vigia, ou a vila de Nossa Senhora de Vigia de Nazaré, foi construída a partir da aldeia do Irutá, do Tupi-Guarani, também ciência de pedras, morada de uma tribo de índios tupinambás, onde os colonizadores construíram um posto fiscal para verificar as embarcações que abasteciam Belém, estado do Pará. Falando um pouco mais da história, porque isso aqui é a apresentação da história. A história de Vigia, por sua posição estratégica, o governo colonial transformou em um posto alfandegário,
alfandegário, denominado vigia, para fiscalizar e proteger de contrabandistas as embarcações que por ali passavam, influenciando na formação do povoado, elevado em 1698. Os primitivos habitantes da região foram os índios Tupinambá, que viviam na aldeia Iruita, sob jurisdição das missões de Companhia de Jesus. Ok? Temos até aqui o documento de vigia, a gente encontrou, achei bem interessante. Ele foi assinado aparentemente pelo Dom Pedro Alfan. Cara, eu não entendi o nome, tá meio estranha a letra desse documento, é antiga. A gente tem aqui alguns patrimônios históricos, também como os pontos turísticos, que são bem conhecidos pela região. A gente tem a Igreja da Madre de Deus, que em 28 de fevereiro de 1733, o padre provincial da Companhia de Jesus, José Lopes, iniciou a edificação da Igreja Madre de Deus. A expansão e ocupação territorial implementada por Portugal, em parceria com a Companhia de Jesus e as formas de representação do catolicismo popular comparado a culto à Virgem de Nazaré, liga o Padre de Deus com a história da humanidade. Ok? Uma curiosidade sobre essa igreja que eu achei fantástica, em minha opinião, entende? Que a Igreja de Madre de Deus, com a demolição, que foi contada aqui, que ela precisou ser demolida porque eles precisavam de uma construção para uma usina de luz, ok? Então elas tiveram que ser um pouco demolidas. Mas com essa demolição foram encontrados esqueletos humanos entre as paredes, que acabou comprovando uma lenda local que algumas pessoas condenadas pela ordenação do rei de Portugal foram empaladas nas paredes da igreja. Cara, eu achei isso incrível, eu achei bacana até. Falando um pouco do patrimônio histórico ainda. Igreja de pedra, que, como vocês podem ver na imagem, ela é construída de pedra, como já diz o nome. Capela do Senhor dos Passos, igreja de pedra, datada no século XVIII, é um templo construído pelos jesuítas, todas em pedra sobreposta e sem reboco, conhecida hoje como Igreja do Bom Jesus. Eu não tinha entendimento disso, então eu acabei pesquisando que a Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada em 1534. Eu achei bem interessante. Eu queria saber sobre o que era a Companhia de Jesus. Voltando um pouco para o lucro de vigia, ele é também pelo peixe. Lá eles têm muita pescaria, então além dos pontos turísticos, aqui é peixe, ok? Aqui a gente tem a nossa área de pesca, ela aqui já está bem construída, porque antigamente era uma coisa bem simples, muito tempo atrás, então ela teve a sua reforma, ficando do jeito como está na imagem. Vou ler. Antigamente, em função da técnica utilizada para a conservação do pescado, que era comercializado no município, existia o velho mercado de peixes, conhecido pela população como salgadeira. Esse era o nome antigamente. No período compreendido entre os anos de 1943 e 1945, na administração de Jorge Correia, com apoio do Interventor do Pará, Joaquim de Magalhães Cardoso do Pará, e acompanhamento de um vigiense Jonas Brito, ou seja, claro, tiveram ajuda lá também. Foi construído um novo mercado municipal, mais tarde como conhecido mercado de peixe. Temos também o trem de guerra, que no início do século XX existia na Vigia, um casarão que era moradia e local de um trabalho de juiz de paz do município, João Souza Ataia, e armazenava as armas de munições da Guarda Municipal da Vigia. Este foi denominado por trem de guerra. Aqui, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o trem de guerra, porque tem umas coisas interessantes, tanto lá no passado, que é o seguinte. Durante o primeiro assalto à Vila de Vigia, os cabanos dominaram o poço municipal, onde funcionava o Senado da Câmara, obrigando as autoridades religiosas, legalistas, vigienses e se refugiarem no trem de guerra, também conhecido como casa-quartel.
Esse prédio foi onde o movimento cabano operou o mais violento e sangrento episódio de cabanagem na vila de Vigia. Então, aqui teve uma espécie de massacre e não foi muito legal, né? Isso aqui eu termino um pouco mais sobre os patrimônios históricos. A gente ainda tem as rotas dos discos voadores, mas isso já vai ser dito em breve, ok? A gente vai falar agora mais sobre questão de religião e o sírio, mais um pouco de poço. E isso já é mais com a minha amiga Nicole. Boa tarde. Agora eu irei falar sobre religião e o Círio de Vigia. A história de Vigia de Nazaré, em parte, está circunscrita à ação religiosa dos jesuítas, que vieram junto aos portugueses para a religião da zona fisiográfica do Salgado, onde está localizado Vigia. O principal objetivo dos jesuítas era evangelizar, catequizar e tornar cristãos os indígenas daquelas terras. Com o advento da Lei Bombardiana expedida em 1761, os jesuítas foram expulsos do Brasil e Vigia foi elevada a paróquia secular, sendo também criado ali um colégio secular. Nessa época, a localidade já contava com uma casa que fora transformada em templo em 1732 pelo padre José Lopes, provincial da Companhia de Jesus, e com o colégio Mãe de Deus construído pelos jesuítas. Assim como em outras religiões, os jesuítas influenciaram nas devoções de santos, como Nossa Senhora de Nazaré. E eles utilizaram a mão de obra indígena e dos negros escravos para construir ela. Aí, uma das preocupações dos padres jesuítas era o fornecimento de água de boa qualidade e, por isso, eles construíram vários poços em vários pontos do município e até mesmo fora, em algumas ilhas. E esse aqui foi um dos últimos poços construídos em uma ilha perto de Vigia. Foi construído no final do século XIX. Agora eu irei falar sobre o Círio. O Círio de Vigia é o círio mais antigo do Pará. Acontece há mais de 300 anos, sempre no segundo domingo de setembro. E é considerado o círio mais antigo. E a primeira comemoração do círio foi realizada em 8 de setembro de 1793. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre uma das acontecimentos mais curiosas que aconteceu na região norte do estado do Pará. Foi a Operação Prato. No ano de 1977, muitas pessoas de mais de 20 de municípios do Pará começaram a relatar acontecimentos estranhos na região, como luzes que eles viam piscando no céu com formatos circulares que se movimentavam em velocidades absurdas, fazendo manobras que aeronaves daquela época não eram capazes de fazer. Esses relatos começaram a ficar cada vez mais e mais recorrentes, até que chegou um ponto em que muitas pessoas começaram a se abrigar, acabaram sendo internadas no centro de saúde de Colares, que era um do centro de saúde da região, que dos municípios que foram atingidos por dos estudos que estavam relatando esses acontecimentos. Essas pessoas que chegavam lá, todas elas tinham o mesmo tipo de ferimento e contavam o mesmo tipo de história. O ferimento que elas tinham era uma espécie de queimadura que ficava na região do peito e que não era necessariamente uma queimadura, era mais uma espécie de 2 furos que estavam na região do coração. As pessoas relatavam que
as luzes, os corpos do nosso esqueleto no céu, acabam disparando uma espécie de feixe de luz nelas e elas sentiam como se tivesse, o seu sangue tivesse sido sugado para fora. Essas pessoas começaram, ao longo do tempo, ficaram internadas nesse posto de saúde, começaram a sentir cada vez mais e mais fracas e debilitadas devido ao acontecimento. A história ficando, e cada vez mais e mais pessoas chegaram de todas as regiões dessa região, de vários municípios diferentes, de Vigia, da própria região de Polaris, e essa história começou a ficar famosa durante a região, e muitas pessoas começaram a ficar com medo desses acontecimentos, até que duas mulheres que acabaram sofrendo esse encontro, acabaram morrendo no hospital. Isso acabou assustando tanto a população da região, que eles começaram a deixar suas moradias e fugirem com medo de acontecer com eles. O prefeito vendo a situação sentiu a obrigação de fazer alguma coisa e acabou pedindo ajuda ao governo, que, analisando o motivo de acontecimento, acabou deixando como responsável a FEB, que é a sigla para a Força Aérea Brasileira, para investigar o que estava acontecendo na região. Quando eles, por isso, eles montaram uma equipe formada por não apenas militares, mas também várias pessoas que poderiam ter um monte de relevância nessa investigação, como pessoas como pilotos de voos comerciais, psicólogos e psiquiatras, que basicamente fariam uma espécie de terapia com as pessoas para entender exatamente o que aconteceu com elas, quando elas foram atacadas, e também alguns ufólogos. Ufólogos são basicamente pessoas que dedicam suas vidas a estudar esses fenômenos extraterrestres. Quando eles foram essa equipe, eles eram duas missões oficiais na região. A primeira começou no dia 20 de outubro de 1977 e a segunda terminou no dia 11 de novembro do mesmo ano. Depois disso, eles fizeram uma segunda que foi no dia 25 de novembro e terminou no dia 5 de dezembro. Mas ainda assim, eles têm indícios que dizem que a FEB continua realizando operações na região ainda no ano seguinte, foi em 1978. Porém, mesmo que eles tenham essas operações, as informações que eles conseguiram, que eles coletaram na região, nunca foram divulgadas na época para a população geral. Elas só começaram a ter uma faísca de informação que aconteceu naquela região 20 anos depois, no ano de 1988, quando o comandante da operação veio a público relatar sobre o que aconteceu naquele dia. Ele deu vários relatos chocantes, dizendo que eles acabaram encontrando, em algum certo momento, um objeto voador que se mostrava uma velocidade absurda, muito mais rápida do que naves naquela época, que faziam manobras que não são normais para aeronaves daquela época, e até são difíceis para ser usadas para aeronaves dos tempos modernos. Então, e além disso, eles também relataram que viram uma espécie de objeto voador que pousou em uma região e disse que conseguiu ver um ser que não era desse mundo. Durante as entrevistas que ele deu, tanto para televisão, para rádio, para revistas, para jornais, uma dessas, ele sempre foi perguntado sobre por que ele estava revelando aquelas informações agora, depois de tanto tempo que a operação acabou. Então, ele revela que era como se estivesse tendo uma espécie de testamento da sua morte, como se estivesse premeditando a morte dele. E acabou que isso aconteceu. O líder o comandante dessa operação acabou sendo encontrado morto 2 meses depois dele vir a público falar sobre essas informações. E a causa da morte foi de sufocamento. Não se sabe ainda se foi por motivo de morte, não se sabe se foi realmente, se realmente foi ordenado o assassinato dele, se foi por algum motivo natural. Depois disso, o governo começou a liberar um pouco mais dessas informações, porém, por algum motivo, ele arquivou de novo os casos. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Afinal, por mais que eles tenham liberado alguns arquivos, não todos completos, eles acabaram arquivando de novo por algum motivo desconhecido. Não sabe até hoje se realmente foi um caso de aparição de OVNIs mesmo, ou se de vida extraterrestre, ou se foi só um caso que as pessoas não sabem explicar. Aí,
basicamente, isso foi tudo sobre Ligia de Nazaré. A gente deu uma ênfase um pouco maior nessas rotas de discos voadores, mas também tudo isso aqui é muito importante, como isso daqui, que é a rota dos discos voadores, ok? Basicamente, é tudo